pessoa semelhante a nós. Tem cabeça, mão, perna, braço, boca. Só que Deus também nos criou a semelhança dele. Ou seja, você lê na Bíblia, você vai encontrar que Deus é eterno, imortal, infinito, indestrutível. Ele criou a nossa alma idêntica a ele. Essa alma é o que usa esse corpo, igual você está usando essa roupa. Quando a pessoa morre, a alma simplesmente descorpora, sai do corpo. Essa alma é eterna. Tem 2 lugares eternos para ela estar após a morte. Um com Deus e outro sem Deus. Hoje, nós vamos descobrir por esse folheto como ter a vida eterna com Deus. Porque o importante é a gente morrer e morar com o Senhor, não é verdade? Vamos ler e aprender como ter a vida eterna com Deus. Abra seu folheto, onde tem um homem desenhado com um monte de placa. Cada placa tem um nome caminho, mas cada placa está mostrando uma direção diferente. E esse homem pensa, eu estou perdido mesmo? O que eu faço para encontrar o caminho certo? Ele lembra que ele tem a Bíblia, o mapa do Criador. A Bíblia vai nos mostrar o caminho certo. Tem pessoas que pensam que o caminho de Deus é a religião. Outros pensam que é a igreja A, B, C e D. Eu já li a Bíblia mais de 10 vezes, ela toda, de Gênesis a Apocalipse. Não tem um texto dizendo que a igreja ou a religião é o caminho de Deus. Não. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar que o caminho de Deus é um homem que viveu entre nós há 2000 anos atrás, chamado Jesus Cristo. Ele próprio declara no Evangelho de João, capítulo 14, versículo... Ele próprio declara em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a meu Pai a não ser por mim. Ele é o caminho que leva o homem a Deus. Vamos fazer a leitura? Começa com a pergunta. Se você morresse hoje, tem certeza que iria para o céu? O fato da vida. Todos nós um dia vamos morrer, não é verdade? É uma certeza que nós temos. Um dia vamos morrer. Toda semana e todo mês a gente vê alguém que morreu e passou para a eternidade. Eu espero que hoje não seja o seu dia, nem daqui 50 anos. Mas vai a pergunta. Se fosse hoje, você tem a certeza de que iria morar no céu com Deus? Vamos continuar a leitura? Suponha que você estivesse neste momento diante de Deus e Deus lhe perguntasse: por que eu deveria deixar você entrar no céu, a minha morada? O que você diria para Deus? Olha, a palavra de Deus diz que no dia que as pessoas comparecerem diante de Deus, vai ter todo tipo de resposta. Sim, vai ter pessoas lá dizendo: Senhor, ó, na terra, enquanto eu vivia, na igreja eu expulsava demônio em teu nome, eu orava, as pessoas ficavam curadas, eu profetizei usando o teu nome e aconteceu. Interessante que no texto lá de Mateus 7, 23, Jesus disse para aquelas pessoas que tinham grande fé, aquelas pessoas que tinham grande fé nele, Jesus vai dizer: eu não conheço vocês que viveram sem compromisso comigo, afastai-vos de mim. Então, eu entendo perceber que não adianta somente ter fé, é necessário ter um compromisso com o Senhor. Você saiu de perto aí. Saiu de perto. Vamos continuar a leitura. O propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia diz em 1 João 5,13: estas coisas eu vos escrevo a vós que crê no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que nele vocês têm vida eterna. Este versículo mostra que o Senhor Deus quer dar a você a certeza da vida eterna. Isso porque Deus o ama muito. A vida eterna é conhecer a Jesus Cristo e ter sua paz em seu coração agora mesmo, como está escrito em João 17,3. E viver com Jesus Cristo no céu por toda a eternidade, como está escrito em João 14, de 1 a 3, que o Senhor Jesus disse: eu vou voltar para o meu Pai, eu vou preparar lugar para vocês que creem em mim, e um dia eu voltarei, e todo aquele que eu encontrar me seguindo, eu levarei a morar com meu Pai. Essa é a promessa que nós aguardamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia Ele vai voltar e levar para morar com o Pai, com Deus, eternamente, tudo aquele
que estiver seguindo no caminho do céu, que é Ele próprio. Amém? Vamos continuar a leitura? Abra aí onde tem um homem descendo o curso de um rio, e ele está levando uma carga chamada pecado. Tem um homem fora do rio que grita para ele: cuidado, há uma queda d'água depois da curva. E aquele homem, com um sorriso na boca, indo em direção da morte, diz: deixa comigo, eu sei o que estou fazendo. Esse homem aqui representa muita gente que eu conheço, que Deus está dizendo para ele: olha, o teu caminho é um caminho de morte, o teu caminho é um caminho de separação eterna de mim. Muda esse caminho. Mas eu conheço pessoas dizendo igual a isso aqui, indo em direção à morte eterna, e diz para Deus: não, Deus, eu sei o caminho que eu quero esse caminho, eu quero seguir isso aqui. E Deus permite, porque Deus deu um privilégio a nós, chamado livre-arbítrio. Deus deu a cada um de nós sabedoria, inteligência e conhecimento do bem e do mal, para fazer as escolhas que a gente quiser aqui na Terra. Todos nós somos livres a fazer qualquer escolha. Só tem um detalhe: nós somos obrigados a colher os frutos de nossas escolhas. Nesse momento, você que está ouvindo a minha voz, com certeza está colhendo os frutos das suas escolhas no passado, não é verdade? Quero dizer que eu, você e todo ser humano na eternidade vai colher o fruto da escolha aqui na Terra. Uns vão viver eternamente com Jesus porque seguiu Ele até a morte. Outros vão passar a eternidade sem Jesus, porque não quiseram seguir Ele aqui na Terra. Vamos fazer a leitura? A sua necessidade. A Bíblia, em Romanos 3,23, declara: porque todos pecaram e separados estão de Deus. O pecado é a desobediência a Deus. Sendo assim, somos todos pecadores. Por exemplo, todos nós já pecamos ao agirmos com ira, inveja, cobiças, mentiras, egoísmos, orgulhos e etc. Por isso, somos todos pecadores. Em Romanos 6,23, a Bíblia afirma: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A primeira parte deste versículo mostra que todos nós merecemos a morte e o inferno por causa do pecado em nossa vida. A morte significa a separação de Deus no tempo presente e também no futuro. No presente, a morte é estar separado de Deus, agora, nesta vida. Isto é, uma vida sem Jesus Cristo no coração, que vai resultar em um coração vazio e inseguro para o que acontece após a morte. No futuro, a morte é a eterna separação de Deus no inferno. Isto é, uma vida sem Jesus Cristo durante toda a eternidade. De acordo com a parte final do versículo, apesar de todos nós merecermos a morte eterna por causa do pecado em nossa vida, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É um presente. Ninguém conquista por mérito. Esse presente foi dado a nós, porque em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou a humanidade de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Nunca despreze esse presente. Nunca rejeite esse dom, que é a vida eterna dado a nós de graça mediante Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar a leitura? Abra aí onde tem uma cruz desenhada em Deus numa nuvem. Vamos ler. A providência de Deus. A Bíblia afirma em Romanos 5,8 que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. Deus nos ama tanto que entregou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser castigado, julgado e condenado à morte de cruz, para pagar o preço do pecado em nosso lugar, mesmo sem ele nunca ter pecado. A morte de Jesus foi o único sacrifício suficiente para poder livrar o homem da culpa dos seus pecados. Muita gente está se apegando a Deus, fazendo obras. Desculpa.
Muita gente está se apegando a qualquer coisa para se chegar a Deus. Tem pessoas que se apegam a uma vida de moralidade. Outros fazer boas obras igual eu acabei de fazer. Tem pessoas que se apegam a Deus indo a cultos, a missas, fazendo rezas a santos. Esses esforços, a Bíblia diz que não tem nenhum poder para purificar o homem de seus pecados e aproximá-lo de Deus. O único meio de se chegar a Deus é através de Jesus Cristo, como está escrito na Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo de Nazaré. Depois de Jesus Cristo de Nazaré ter morrido na cruz por nossos pecados, ele venceu a morte ressuscitando. Você crê que Jesus Cristo é seu único Senhor, Salvador e Mediador? Muitas pessoas crescem, envelhecem, nunca entendeu o porquê da vinda de Cristo. Eu lembro da minha vozinha, toda sexta-feira da paixão eu visitava ela. E lá, ela fazia sempre a mesma pergunta. Ela esquecia que ela fazia a pergunta no ano anterior. Ela dizia: filho, eu não sei porquê as pessoas mataram Jesus. Ele era tão bom. Ele nunca fez o mal a ninguém. Ele fez o bem a todo mundo que ele encontrou. Ela, mesmo com 70 e poucos anos, nunca tinha entendido o porquê que Jesus Cristo morreu. Quando você vê o filme de Jesus, que eu creio que todos aqui já assistiram o filme de Jesus, você vê o homem covardemente sendo traído por um amigo íntimo dele. Depois, você vê as pessoas prendendo ele, julgando ele injustamente e pregando ele numa cruz. A gente pensa, foi natural, realmente não tinha o que fazer. Não, Jesus não é igual a mim e você. Se nós estivéssemos lá no lugar dele, nós não tínhamos o que fazer. A gente tinha que ser preso mesmo, ia ser julgado e condenado. Mas Jesus, ele é Deus. É o Deus Emanuel, que se encarnou, que se fez homem. A Bíblia diz que ele fez coisas que outro homem não fez. Ninguém além dele andou sobre as águas. Ele uma vez estava num barquinho e o barco estava a ponto de afundar por causa de uma tempestade. Os apóstolos, o amigo dele, acordou ele e disse: Senhor, tu não te preocupa conosco? Nós vamos morrer, o barco vai afundar. E ele dormiu despreocupado naquela tempestade. Ele levanta calmamente e diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Imediatamente a natureza obedeceu a ele, porque ele é o dono da natureza, ele é o dono do mundo, ele criou tudo, ele criou a vida. Toda vez que ele chegou diante de um velório, o velório acabou, ele ressuscitou morto. Uma vez ele chegou atrasado em um velório de um amigo dele chamado Lázaro, 4 dias de atraso. Ele chorou na hora que soube que ele tinha morrido e disse: vamos lá para a sepultura. Todos pensavam que ele ia chorar na sepultura. Quando ele chegou na sepultura, ele fez um pedido incomum: tira a tampa da sepultura. A irmã do morto disse: não, senhor, não tira não, olha, está fedendo. Faz 4 dias que ele morreu. Todos nós sabemos que um corpo morto de 4 dias está fedendo, é uma carniça. Ele disse: tira. Quando tirou, ele só disse: Lázaro, sai! Imediatamente o poder dele pegou aquela carniça, deu vida e ele saiu curado, porque ele é Deus, tudo ele pode. Ele poderia sair daquela cruz na hora que ele quisesse, não era aquele escravo que prendia ele na cruz, eram os nossos pecados. Bastava ele dizer: prego, sai. Só que ele não podia sair. Ele mesmo, antes de ser entregue a ser preso, ele viu o dia seguinte. Ele olhou todo o sofrimento dele. Ele olhou que iam pegar ele, dar murrada no rosto dele. Iam pregar uma coroa de espinho com as cacetadas. Ele viu que ele ia ser zombado diante de uma multidão. Que iam colocar um bandido ao lado dele e pedirem que ele fosse crucificado e o bandido solto. Ele viu que ele ia ser pregado numa cruz e passar 6 horas com o corpo todo arrebentado, de 40 chicotadas, e lá morrendo aos poucos. E naquele momento ele fez uma oração diferente das orações dele. Ele orou a Deus e disse: meu Deus, se é possível, tira de mim o cálice de sofrimento que eu vou passar. Mas imediatamente ele viu que se ele não morresse, o pecado da humanidade não seria pago, porque ele veio ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. O que isso significa? Você vai ler na Bíblia, no Antigo Testamento, um ato fora do comum. As pessoas pegavam, tinham que pegar um cordeiro, quando ele pecava, levavam ao sumo sacerdote mandava ele colocar a mão sobre o cordeiro, ele fazia uma oração transmitindo o pecado dele para o cordeiro, e o cordeiro morria no lugar daquela pessoa. Esse ato, que você vê muito no Antigo Testamento, apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. João Batista, o profeta que veio antes de Jesus, quando viu Jesus Cristo pela primeira vez, disse:
Está aí o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Jesus, quando estava naquela cruz, ele estava com esse cordeiro, para tirar o pecado do mundo. Você vai ler na sua Bíblia, eu assisti um filme, quando deu meio-dia, Jesus disse: meu Deus, por que tu me abandonou? Naquele momento o céu escureceu, ficou em treva, escuro, todo o planeta. Foi naquele momento que a Bíblia diz em Isaías 53, que Deus pegou o pecado de toda a humanidade e colocou no Filho dele. Naquele momento Deus se separou do Filho dele, escureceu, porque Deus e o pecado não andam juntos. Naquele momento Jesus se tornou pecador no nosso lugar. 3 horas depois, ele disse as palavras mais lindas que saíram da boca dele: está consumado. Em outras palavras, antes dele morrer, ele disse: está pago. Nesse momento, eu morro com o pecado de toda a humanidade, para que todo aquele que crê em mim não pereça com seus pecados, mas tenha a vida eterna. O propósito da morte de Jesus foi só um: levar o pecado de cada homem e cada mulher, porque a palavra de Deus diz que Deus é santo, justo, e ele não pode justificar uma pessoa pecadora. Se qualquer um de nós chegar diante de Deus, sem estar coberto pelo sangue do Filho dele, que morreu e derramou o seu sangue para nos purificar de nossos pecados, Deus terá que nos julgar e nos condenar. E tem pessoas que é incrível, ele acha que Deus vai aceitar ele porque ele viveu uma vida de moralidade. Uma vez eu preguei para o Senhor muito justo e temente a Deus. Falei de todo o projeto de Deus da salvação, todo o plano. Aí após eu convidar ele para ele ter um compromisso com Jesus e receber Jesus como seu Senhor e Salvador, ele disse para mim: amigo, eu não preciso ficar indo para a igreja direto, precisar ficar religioso, porque olha, eu não mato, eu não roubo, eu não adultério, eu gosto de fazer boas obras, eu conheço a vida dele, eu disse: eu sei que você gosta, sei que você já deu cadeira de roda, sei que você deu muitas esmolas, que toda vez que você encontra alguém numa rodoviária com fome, você dá comida. Só tem um detalhe: eu creio que você está me dizendo de uma forma indireta que você quer que Deus lhe aceite porque você foi uma pessoa boa aqui na terra, não é verdade? Indiretamente você está me dizendo isso. Aí eu disse para ele na sequência: você lembra que você já vendeu na feira? E na época que você vendeu na feira, todas as balanças eram aquela que tinha 1 quilo de um lado de metal e do outro lado se colocava um saquinho enchendo de arroz até que 2 ponteiras nivelavam mostrando uma medida justa. Havia 1 quilo de um lado e 1 quilo de alimento do outro. Aí eu disse para ele: vamos supor que Deus vai lhe julgar com a reta justiça que é aquela balança da feira. Aí eu disse: suponho que Deus coloque uma balança diante de você no dia que você comparecer diante de Deus. Não vai acontecer isso, não suposição. E Deus coloque do lado direito suas boas obras. Toda vez que você deu esmola, fez um ato de caridade, toda vez que você fez um ato de bondade para com o seu próximo. E do lado esquerdo da balança, Deus coloque todos os seus pecados. Toda vez que tu mentiu, toda vez que tu enganou, toda vez que tu adulterou, toda vez que tu prostituiu, toda vez que tu cobiçou a mulher do próximo, toda vez que tu cobiçou algo do próximo, toda vez que tu quebrou qualquer um dos mandamentos. Aí eu olhei para ele e diga: seja sincero, qual dos dois lados você crê que vai pesar mais na balança? A sua bondade ou seus pecados? Ele baixou a cabeça e disse: meus pecados. Aí eu disse: foi por esse motivo que Jesus teve que vir na terra. Porque não há homem bom na terra que pode ser recebido por Deus por sua bondade, porque nossos pecados ultrapassam em milhares de vezes nossa bondade. Eu faço essa bondade direto, faço outras coisas, mas não se compara com relação aos meus pecados, porque nós pecamos todos os dias. Por isso precisamos de Jesus Cristo, precisamos crer que o sacrifício dele foi por nós, pecadores. Precisamos reconhecer a nossa necessidade de ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos continuar a leitura, vamos só finalizar. Abra aí onde tem um carro desenhado, que ele está em uma direção e dá meia volta. Tópico 4, a sua resposta. A Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10. Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Para receber Jesus, você precisa confessar que Ele é seu único Senhor. Você precisa arrepender-se dos seus pecados, abandoná-lo, dar meia volta na sua vida e caminhar em direção a Jesus.
colocando sua fé nele como seu único Senhor, Salvador e mediador. Isso significa que você precisa deixar de confiar em outras coisas como moralidade, boas obras, ir a cultos, ir a missas, fazer rezas a santos, crer em reencarnação da alma e confiar somente em Jesus Cristo como seu único Salvador. Você está pronto para deixar de confiar em outras coisas e entregar a sua vida a Jesus Cristo agora mesmo? A Bíblia diz em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso quer dizer que você pode aceitar Jesus Cristo agora mesmo no seu coração pela fé. O nosso Senhor disse que em qualquer lugar onde tiver 2 ou 3 pessoas em seu nome, Ele está presente. É no nome de Jesus que eu estou aqui. Então eu creio que Ele está aqui fazendo o que Ele prometeu, confirmando as verdades eternas no seu coração, no nosso coração. E Ele está falando algo mais, que Ele diz lá em Apocalipse 3:20. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se tu ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Toda vez que a gente ouve a palavra do Senhor, Ele está na porta do nosso coração batendo. A única porta que só pode ser aberta por dentro. Todas as portas que você deve conhecer podem se abrir por dentro e por fora. Mas Deus colocou uma porta especial dentro do nosso coração, que só pode ser aberta por dentro porque Ele quer que a gente use o nosso livre-arbítrio e convide o Filho dele a entrar. O Filho dele bate toda vez que a gente ouve. Se você crê que Jesus Cristo está aqui e reconhece a sua necessidade de aceitar Ele, eu quero convidar você a aceitar Jesus. Para que no dia que você comparecer diante de Deus, e Deus perguntar aquela pergunta óbvia para você: por que eu deveria deixar você entrar no céu, a minha morada? Você possa dar essa resposta, que é a única que Deus vai aceitar de nós. A resposta é: Deus, na terra, enquanto eu vivia, eu ouvi o Evangelho, que teu Filho Jesus morreu pelos nossos pecados. Lá, eu aceitei conscientemente teu Filho como meu Senhor e Salvador. Eu segui nessa fé até o dia da minha partida. Eu morri acreditando que todos os meus pecados estavam em Jesus. Lhe garanto perante a palavra de Deus que essa é a única resposta que Deus vai aceitar de qualquer ser humano. Então, se você crê que Jesus está aqui e reconhece a necessidade de recebê-lo, eu quero convidar você a orar a Jesus, a convidá-lo para ser o teu Senhor e Salvador pessoal. Vamos orar a Jesus nesse momento? Faça essa oração comigo desse jeito. Diga para Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que necessito de teu perdão. Nesse momento, pela fé, eu te peço, entra em minha vida e no meu coração e me dê de graça a vida eterna. Confesso o meu nome diante de Deus para que eu tenha o direito a viver eternamente com Deus. Eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Essa oração simples não é eu, não é o pastor Ape, não é o padre, o bispo, apóstolo. É Jesus que na palavra dele garante que aqui está, ouviu a tua oração e diante de Deus ele confessou o seu nome. Está lá em Mateus 10:32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu irei confessar diante do meu Pai. Mas aquele que se envergonhar e não me confessar, eu também não confessarei. Aceitar Jesus é o primeiro passo para a vida eterna. Tem um segundo, tão importante quanto o primeiro. Qual é o segundo? Andar com Jesus, seguir Jesus. Não vai adiantar nada hoje eu dizer: Jesus, entra na minha vida, no meu coração, e no amanhã eu não querer aceitar Jesus, não querer seguir Jesus, não querer um compromisso com Ele. Então eu quero convidar você a ir para uma igreja próximo da sua casa. Qual é o nome da igreja? Igreja não salva. O título da igreja não salva. A igreja foi plantada aqui para nos mostrar o caminho para Deus, o caminho da salvação, que é Jesus. Então, vá numa igreja de um parente próximo, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma irmã, de um filho, de uma filha. Vá nessa igreja buscar Jesus. E se nessa igreja você buscando a Jesus, você sentir o desejo, a vontade, a convicção de se congregar ali, é Deus dizendo para você: filho, filha, é aqui que eu quero que você ande comigo. É aqui que eu quero que você aprenda a minha vontade. Então você deve ir no líder dessa igreja e dizer: olha,
Eu estava na frente da Caixa Econômica em Presidente Dutra. Ouvi a mensagem do Evangelho. Eu acreditei que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e lá eu fiz a oração da fé. Eu convidei Ele para ser meu Senhor e Salvador. E sinto de Deus de me congregar nessa igreja. Com certeza esse líder vai lhe aceitar lá como membro congregado e você vai perseverar, porque o nosso Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é seguir Jesus só 1 ano, 2 anos, 10 anos. Eu conheço pessoas que seguiu Jesus 15 anos e hoje abandonou o caminho. Está hoje vivendo uma vida na devassidão, enchendo a cara, fazendo tudo que não agrada a Deus. Esse perdeu esse tempo de vida aqui na terra, de estar usufruindo do pecado. Era melhor viver lá no meu pecado. Eu lembro de um que era amigo meu, coincidentemente foi a pessoa que me chamou para a igreja. Fui para a igreja, ouvi o Evangelho, me converti e segui Jesus até hoje, faz 17 anos. Mas esse indivíduo, 5 anos depois, deixou o caminho, que é Jesus. Começou a viver uma vida adulterando, fazendo aquilo que não agrada a Deus e deixou de ir para a igreja, que é natural. O pecado separa o homem de Deus. Deixa de ir para a igreja, prefere o mundo. Aí lá eu exortei muito ele voltar, ele voltou um tempo e depois se desviou. Aí estava mesmo descaradamente no pecado, não estava nem escondendo o adultério dele, a safadeza dele. Aí um dia eu encontrei ele de frente a lacer. Aí lá eu olhei a ele, e aí eu chamei logo ele de irmão para ele lembrar que ele é um crente desviado, que ele é um cristão que deixou o caminho. E aí, irmão fulano e tal, como é que vai? Tudo bem. É cara de safado. A pessoa não está vivendo na safadeza, está na cara. Aí eu olhei para ele. E aí, nunca mais quis ir para a igreja, não, rapaz, não sei o quê, desculpa. Aí eu olhei para ele e disse: quero te dar um conselho bom para ti hoje. É bom tu seguir esse conselho. Ele olhou e pensou que era aqueles conselhos do passado. Volta para a igreja, tua esposa está na igreja, olha, teu filho está na igreja, tu sabe que o caminho certo é a igreja, vamos lá. Eu sempre exortava ele desse jeito. Só que agora eu sabia que não tinha mais jeito. Eu olhei para ele e disse: rapaz, aproveita. Olha, não perde uma festa. Pega todas as mulheres, enche a cara todas as vezes. Curte a vida. Faz o melhor que tu puder nesse mundão. Ele olhou assim. Porque assim, olha, tua vida tem que valer o primeiro minuto no inferno, cara. Porque após a morte tu vai ser jogado no inferno. A Bíblia garante isso. E lá, no primeiro minuto, tu vai lembrar o porquê tu foi jogado lá. Tu vai lembrar das mulheres que tu pegou, das festas, das baladas, das curtição. Mas após esse minuto, tu só vai ouvir grito de ranger de dente, uma escuridão eterna e um fogo queimando da planta dos pés à tua cabeça. E tu vai lembrar que não tem mais volta, que tu está lá porque tu escolheu o inferno em rejeitar a graça e o amor de Deus no Filho de Deus, em escolher o teu caminho e não o caminho de Deus. Ele baixou a cabeça ali. Não sei porquê, nunca mais ele quis falar comigo, mas... Então veja bem, aqui na terra, estamos fazendo uma escolha. Você lê na Bíblia, em Lucas capítulo 16, versículo 19, 2 homens, um escolheu a vida eterna em Cristo, foi para o céu, o outro foi para o inferno. O do inferno clamou misericórdia, não teve misericórdia. Criaram um tal de purgatório. Mentira, não existe isso na Bíblia. Procure, não tem purgatório. Após a morte segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Aqui na terra nós estamos fazendo uma escolha imutável. Se eu seguir o caminho e a porta que abre o céu para mim, que é Jesus, eu terei o céu. Se eu escolher um caminho que não é Jesus, após a morte não há uma segunda chance. Criaram a segunda chance para que o homem viva no pecado, achando que Deus vai tolerar todos os pecados e ele vai ser purificado lá. Não. Somente uma coisa purifica nós dos nossos pecados: o sangue do Filho de Deus. Se o sangue dele não purificar, então ele perdeu o tempo. Se há um purgatório, ele perdeu o tempo de morrer por nós. Não precisaria dele morrer. Se há um purgatório para você se purificar dos seus pecados, a morte de Cristo é em vão. Ele perdeu o tempo dele. Ele poderia ter dito: gente, siga aí, se você não conseguir viver uma vida boa, você vai para o purgatório depois e está perdoado. Não tem purgatório. Tem uma porta, Jesus. Tem um caminho, Jesus. Então, passe por essa porta. Siga o caminho e você terá a garantia da palavra de Deus, eterna, imutável, que ele diz que está escrita no céu e não muda, de ter a vida eterna nele. Amém? Obrigado pela atenção de cada um de vocês. A minha oração é que Deus dê um dia de paz, abençoado a cada um de vocês no nome do Filho dele, Jesus Cristo.